Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos em nome do PST à Associação Nacional de Municípios Portugueses. E, Sr. Presidente, a propósito deste assunto, nós já tivemos a oportunidade, como todos os grupos parlamentares aqui presentes, de ler as declarações do Sr. Presidente preferidas aos órgãos de comunicação social. Lemos também com atenção o comunicado que a Associação Nacional de Municípios Portugueses emitiu a propósito desta temática e ouvimos atentamente as duas intervenções que o Sr. Presidente agora produziu. Muito já foi dito, muito foi esclarecido, mas subsistem dúvidas e questões que nós gostaríamos naturalmente de ver esclarecidas, algumas delas que já foram colocadas pelo meu companheiro deputado José Cancela Moura e que eu vou repetir porque não obtiveram resposta na primeira intervenção por parte do Sr. Presidente. E por isso regressemos à situação dos planos municipais. De acordo com as declarações do Sr. Ministro da Administração Interna, mais de 90% dos municípios de Portugal continental dispunham de planos municipais de defesa da floresta contra incêndios eficazes e atualizados. Ora, Sr. Presidente, estas declarações foram proferidas no passado dia 3 de dezembro, 4 de dezembro, peço desculpa, e aparentemente não têm adesão à realidade. Isto porquê? Eu tenho aqui comigo, fiz a impressão agora mesmo do ponto da situação dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, reportada a 30 de novembro de 2019. Portanto, tem 19 dias. E olhando para esta listagem que aqui está, há pelo menos 40 municípios que não têm o plano atualizado ou não têm parecer vinculativo positivo por parte da ICNF. E por isso a pergunta que fica e que já foi colocada é o que é que está a falhar nesta medida. Por outro lado, perguntamos se os municípios têm ou não, e aqueles nomeadamente que não têm os seus planos aprovados, se têm ou não dificuldades, quer do ponto de vista dos seus recursos humanos, técnicos e financeiros, para responder àquilo que são as exigências legais. Perguntamos também se é o CNF que está atrasado na emissão dos pareceres vinculativos que se impõem. Aproveitamos também esta circunstância para perguntar ao Sr. Presidente se é ou não verdade que uma das razões subjacentes à não existência de planos municipais atualizados reside, isto entre outros motivos, nas divergências que ocorrem entre os municípios e o ICNF sobre aquilo que deve ser a atualização das cartas de ocupação do solo, que é, como todos sabemos, essencial, por exemplo, para a delimitação das faixas de gestão de combustível. É ou não verdade que existe, portanto, uma divergência sobre aquilo que deve ser a atualização das cartas de ocupação de solo? Aproveitamos também para perguntar ao Sr. Presidente se a Associação Nacional de Municípios Portugueses corrobora ou não com as críticas que têm sido proferidas por conhecidos docentes universitários, entre-os muito recentemente numa iniciativa num dos municípios do nosso país, e que, segundo as quais, apesar da evolução legislativa que se operou nos últimos anos, os procedimentos de aprovação dos planos municipais continuam a ser complexos, não isentos de críticas, onde abundam critérios nem sempre bem explicados e bem explicitados e questões jurídicas dúbias que precisam de ser trabalhados. Pergunto também se a Associação Nacional de Municípios Portugueses, ou melhor dizendo, a Associação Nacional de Municípios Portugueses faz referência no seu ponto 6 do comunicado que, apesar de subsistirem alguns constrangimentos que carecem de resolução por parte do Governo e do ICNF e de outras entidades, a realidade tratada no relatório do Tribunal de Contas já não existe. A pergunta é, Sr. Presidente, que constrangimentos são esses e se nos poderia enumerar? Perguntamos ainda se é correto ou não afirmar que a circunstância de um município não ter o seu plano ou não dispor de plano atualizado, isso não significa, nós corroboramos essa opinião, mas queremos saber a opinião da Associação dos Municípios Portugueses, isso não significa que nesse município a execução das medidas de defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente, enfim, aquilo que já aqui se falou da execução das faixas de gestão de combustível, não tenha ocorrido. É correta esta interpretação? Perguntamos nós. Nós entendemos que sim, mas fica a pergunta. Perguntamos também, Sr. Presidente, relativamente a esta matéria, e esta matéria, melhor dizendo, esta última pergunta, traz-nos à colação uma outra matéria e que agora eu introduzo para finalizar a minha intervenção. Perante a divulgação dos resultados da Auditoria do Tribunal de Contas, o Sr. Ministro da Administração Interna fez saber que o Governo aplicou sanções aos municípios, designadamente através de retenções financeiras para as autarquias que não tinham cumprido as regras em matéria de proteção de florestas contra incêndios e
A pergunta foi feita anteriormente, como eu já referi, pelo Sr. Deputado José Cancela, mas que não obteve resposta, é se isto é verdade ou não. E se é verdade, gostaríamos de saber se a Associação Nacional de Municípios está em condições de nos poder identificar quais são os municípios que foram alvo destas retenções financeiras. Muito obrigado, Sr. Presidente.